Boa noite, professor. Meu nome é Anderson Miranda, meu RA é 1135152. Eu vou fazer a apresentação agora, professor, do circuito 1, né, circuito integrado 1, do meu segundo momento, né? Eu postei um vídeo lá para o senhor, eu estou postando novamente, mas agora com a alteração do meu LCD. Então eu tinha feito todo o simulado aqui, né? Colocado como está aparecendo aí para o senhor, eu tinha colocado todo, né, o LED, porém ele não tinha aparecido na prática, né? Só estava aparecendo então aqui no simulado, mas na prática eu tinha trocado os cabos, tinha trocado o LCD, tinha trocado tudo e não tinha dado certo. Então eu vou mostrar um pouco agora, bem resumidamente, porque é complemento do segundo, na verdade, né? Então eu alterei aqui toda a linguagem aqui C++, né? C++, eu troquei toda a linguagem dele, coloquei aqui os mesmos parâmetros de variáveis aqui e funções, né? A única diferença é que eu fiz a alteração para o LCD, que comporta apenas 4 fios, né? 2 fios de alimentação e 2 fios de comunicação. Eu troquei, eu não coloquei só o LCD que está agora, eu coloquei o LCD e 2C.H. Então eu fiz essa alteração. E aí aqui eu fiz toda a linguagem dele, ó, tá? Então eu mudei um pouco, né, a linguagem dele, com o mesmo parâmetro determinado no outro trabalho. Então aqui a gente colocou aqui o simulado, a gente colocou os mesmos LEDs, o LED de emergência aqui, o LED de acionamento do interloop, o bus aqui, né, que é a parte sonora, os resistores de 1K ligando os componentes e o resistor aqui de 330 ligando cada LED. Aqui eu coloquei o potenciômetro. A diferença, professor, que eu identifiquei, que aqui nós não precisamos ligar o potenciômetro. Depois, no próximo vídeo, na prática, eu vou mostrar que o potenciômetro já está integrado no próprio LCD na parte de trás. Então eu tenho o botãozinho ao potenciômetro dentro do próprio LCD que me consegue variar a intensidade da luminosidade do LED, do LCD. E aqui então eu deixei ele fora, né, no simulado, mas a gente colocou aqui todo o LED. Então aqui, ó, a gente vai iniciar aqui a simulação dele. Então a gente conecta, ele está ligando todo o circuito, ele vai aparecer as informações aqui, né? Aí está aparecendo a informação, o NIUP da apresentação, é a função que a gente tinha colocado lá, né? Que aparece ali no início do trabalho, essa parte aqui, né? Essa função que vai aparecer aqui o NIUP, o projeto, meu nome, o RA 1135152, vai aparecer a partida do motor, controlador aqui do Arduino, e depois a gente vai utilizar para 3.000 milissegundos, né? Que são os 3 segundos. E ele vai aparecer essa intermitência dessas informações até chegar lá na informação seja bem-vindo e vai aparecer, ó, né, o estilo de motor, vai aparecer o controlador do Arduino R3 ali, depois de 3 segundos, ó. E aí ele vai aparecer a mensagem então, também dos 3.000 milissegundos, lá, seja bem-vindo ao simulado, que é o que a gente está mostrando agora. Tá? Então eu usei aqui ainda o TeamCart, né? Gostei bastante dele, ó. Seja bem-vindo ao simulado. Aí ele faz o apito sonoro e aí ele já começa com o motor desligado. Então a gente vem no botão aqui do motor ligado, né? Ó, o motor está bloqueado, desligado. Então aqui a gente tem o LED, tem os dois botãozinhos de liga e o botão de desliga. A gente tem o interloop aqui, que é o intertravamento do sistema, uma questão de segurança, e os dois relés de temperatura. Então aqui nós vamos dar início, eu vou ligar aqui o sistema, ó. Ele começa a dar partida. Ele vai contar 18 segundos, que é a soma do número do meu RA, né? Então ele vai entrar na partida do motor em sistema estrela, vai contar os 18 segundos, e após os 18 segundos ele faz o fechamento em triângulo, então, para reduzir a corrente, lá reduzindo a corrente de partida do motor, fazer com que ele entre em funcionamento total, né? Então aí ele está fazendo a intermitência, ele está contando lá 11 segundos. Ali eu fiz uma alteração no sistema, ele aparece assim, né? Ele vai mostrando a letra, ele vai mudando o segundo. No outro eu tinha colocado só para ficar alterando ali os segundos, né? Eu achei legal essa mudança, eu fui fazendo alguns testes aqui, né, alguns sistemas de linguagem, que ele vai fazer a contagem dos 18 segundos. Assim que ele terminar os 18 segundos, ele vai iniciar então a parte do bloqueio, né? Ele vai fazer o fechamento do triângulo, ó. 1, 0, e faz o fechamento aí em triângulo. Tá ok? Olha lá. Fechou. Agora ele vai ficar mostrando aí a temperatura do mancal e do motor. Então, é o primeiro simulado que a gente faz, né? Então eu vou aqui aumentar a temperatura do mancal. Assim que ele passar aí dos 80 graus, ele vai travar, 75. Na hora que chegar a 80, ele vai travar o sistema, ele vai bloquear o sistema e vai desligar. 99.
Pronto, ele vai bloquear o sistema, motor bloqueado. Então vai fazer o funcionamento até que diminua aqui a temperatura. Diminuiu a temperatura, então ele vai partir de novo automaticamente ao sentido de estrela, 18 segundos, ele vai variar até o fechamento em triângulo para ligação do motor. Ele vai aguardar, né? Lembrando aqui, professor, que esse potenciômetro está desativado, a gente não está usando ele tem ativação dentro do próprio circuito integrado dele. A gente tem aqui o botãozinho de interligação e os LEDs, né? Dá o esquema. Quando a gente foi para ligar aqui, que está no sistema partindo estrela, deixa sempre o K1 e o K3 acionado. E assim que ele vai fazer o fechamento aqui em triângulo, ele deixa o K2 e K3 acionado. É o sistema visual, né? A gente põe esses LEDs para sinalizar aqui a intermitência da atividade que ele está fazendo. 5, 4, 3, 2, 1, e aí ele vai para o 0. Aí ele passa agora para o fechamento no motor triângulo e vai voltar lá para o sistema ligado lá do motor. Tá aí, então aparece a temperatura de calma. E aí se fizer a mesma simulação do motor que está parametrizado a 60 graus, então lá eu vou aumentar a temperatura dele, aumentou a temperatura para 83 e ele vai bloquear todo o sistema novamente por uma questão de segurança. Então ele desliga o motor, enquanto o motor não voltar ali, o relé aqui de temperatura não voltar abaixo dos 60 graus, ele não aciona o motor. Chegou abaixo, ele vai dar de novo a partida do motor no sistema estrela, vai contar os 18 segundos. Né? Depois a gente tem aqui o botão de desliga, né? E a gente tem o botão de travamento. Então, na verdade, a diferença aqui desse trabalho para o anterior, né? É mais a questão do LCD mesmo. Então, eu fiz questão de postar esses dois vídeos aí, que eu achei muito legal, a parte do aprendizado, o desafio foi bastante bacana, e eu consegui aí, então, interligar as duas questões de LCD. E depois você vai ver no vídeo da prática que também deu certo, lá ficou muito melhor, inclusive a qualidade até do LCD ficou bem melhor que o outro apenas do cristal líquido. Né? Esse do I2C aqui, ponto H, ficou bem mais prático, né? Demonstração. E a ligação também, né? Que reduz bastante a quantidade de fios. E aí, a partir do 1, ele vai fechar agora o triângulo, né? A partir do triângulo 0, agora vai fazer o fechamento do triângulo e vai bloquear lá, vai desligar também a parte de volta da ligação normal, fazendo a medição da temperatura do bancal e do motor. Tá? Aí nós temos aqui o botão de interlock. Então vamos fazer novamente só para a gente ver, assim que eu desligar aqui, ó, o motor bloqueia, acende o LED azul, sinalizando que o motor está bloqueado. Isso a gente usa para fazer uma manutenção da máquina, por exemplo. Então aqui tudo que você apertar aqui ele não consegue fazer avançar, né? Então enquanto eu não desbloquear. Eu desbloqueei aqui, desliguei o botão de interlock, ele vai apagar o LED, né, que está aqui, ó, azulzinho, e aí o motor fica desligado e a gente consegue dar partida no motor novamente aqui, fazendo com que ele faça novamente a leitura dos 18 segundos. Ele tem que apertar bem no meio do botão, porque aqui ele é meio... Ficar no sistema, ligar de novo. Aqui dentro desligar. Ele vai dar a partida novamente de 18 segundos. Então, basicamente, o professor está funcionando, ele está ligando o LED K1, K3 novamente, sinalizando que ele está partindo estrela. Né? Aí a mudança foi mais aqui em alguns pinos, né? Então nós não precisamos ligar todo aquele monte de pino que estava ligado aqui na outro LED, ficou muito mais simples a ligação, né? Mais formal. E depois na prática vocês vão ver que o LED, o LCD que consegui dentro de um suportezinho, ficou bem mais fácil de trabalhar aí no sistema, né? Ficou bastante bacana. Então nós fizemos aqui a alteração, né? Da linguagem dele também no C++. E deu certo. No começo tinha um pouco de dificuldade, mas eu entendi um pouco a questão da leitura, né? A gente fez esse sistema aqui diferenciado.
só para complementar lá no primeiro vídeo, tá, professor? Porque vai entender, né, que ele vai fazer agora o fechamento em triângulo. Ok? E aí ele vai fazer novamente a temperatura mancal. E a mesma coisa vai se suceder ao botão de desligar aqui. Que aí se a gente precisar desligar esse motor repentinamente por um acidente, qualquer coisa que aconteça, né? Eu não sei por que intermédio ele aparece aqui, ó, esse vermelhinho, né? Ele fica aparecendo aqui aquele vermelhinho. Mas ele funciona certinho, você desliga o motor, inclusive, você fica bem no meio aqui dele, né? Fazer toda a emitência do motor. Ele está fazendo a leitura do mancal. Olha lá, o motor desligado, bloqueado. Tá? Daí esperando a gente ligar novamente o botão. Realizar a ligação do motor. O botão de acionamento aqui de emergência. Olha lá, começa todo o ciclo novamente. Tá ok? Então tá aí, professor, como eu tinha prometido no primeiro vídeo, né? O segundo vídeo com a troca do LCD aí, do display lá 12C.H, um pouquinho melhor. Tá ok? Estou desligando aqui a parte do simulado. Obrigado pela atenção, professor. Até mais.